A Coreia do Norte faz novos testes de mísseis e o presidente Donald Trump veta uma decisão do Congresso que proibia a venda de armas à Arábia Saudita. A ditadura comunista da Coreia do Norte disparou hoje 2 mísseis balísticos de curto alcance que caíram no mar do Japão. Foi o primeiro teste de mísseis norte-coreanos desde o encontro entre o presidente Trump e o ditador Kim Jong-un em 30 de junho na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. É um sinal de insatisfação do regime stalinista de Pyongyang com a falta de progresso nas negociações e o impacto das sanções impostas pelos Estados Unidos. Os mísseis foram disparados da costa leste da Coreia do Norte e caíram no mar depois de percorrer cerca de 425 quilômetros. Caíram no mar do Japão. O teste de mísseis acontece uma semana depois que a Coreia do Norte advertiu que as manobras militares conjuntas dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, marcadas para o mês de agosto, prejudicam as negociações de desarmamento nuclear. Há muitos anos, a ditadura norte-coreana acusa essas manobras de serem um treinamento para invadir o país. A suspensão dos exercícios militares foi um gesto de Trump para aliviar a tensão entre Washington e Pyongyang. Em contrapartida, a Coreia do Norte parou temporariamente com os testes nucleares e de mísseis. Os mísseis de curto alcance não chegam ao território dos Estados Unidos, mas podem atingir países aliados como o Japão e a Coreia do Sul, onde há bases militares americanas. Quando Pyongyang testou mísseis de curto alcance em maio, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, o linha dura John Bolton, afirmou serem uma clara violação de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No encontro com Panmunjom, na zona desmilitarizada, os dois líderes prometeram retomar as negociações para desnuclearizar a Península Coreana. Trump falou em 2 ou 3 semanas para o reinício das negociações. Desde então, a Coreia do Norte endureceu a sua posição. Além de testar mísseis de curto alcance, os norte-coreanos apresentaram um novo submarino capaz de carregar mísseis nucleares balísticos e rejeitaram a ajuda de alimentos da Coreia do Sul. O governo sul-coreano é o grande interessado na paz na Península Coreana porque seria o primeiro alvo de uma retaliação norte-coreana em caso de ataque dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é a grande mediadora das negociações entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. A rejeição da ajuda é mais um sinal de descontentamento da ditadura de Pyongyang. Nos Estados Unidos, o presidente Trump vetou uma tentativa do Congresso de proibir uma venda de armas no valor de 8 bilhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais, à Arábia Saudita. Seria uma punição do Congresso ao reino pelo assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi em 2 de outubro do ano passado, no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Tudo aponta para a responsabilidade do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o homem forte da monarquia absolutista do país. O presidente americano rejeita esta acusação. Está mais interessado em fazer negócios com a Arábia Saudita, que é uma aliada importante contra o Irã, escolhido por Trump como inimigo predileto dos Estados Unidos no Oriente Médio. As armas incluem mísseis, munições e aviões espiões. Seriam usadas na Guerra Civil do Iêmen, em que os sauditas intervieram em março de 2015 em apoio ao presidente deposto Abed Rabu Mansur Hadi, que enfrenta uma rebelião da minoria Houthi apoiada pelo Irã. Com a saída dos Emirados Árabes Unidos desta guerra, os sauditas estão sozinhos hoje na sua intervenção militar no Iêmen. Um dos graves erros de política externa do príncipe, que tentou isolar o Catar, apoiou uma tentativa de golpe fracassada na Turquia e rompeu com o Canadá por causa de críticas ao desrespeito aos direitos humanos no reino. Trump alegou que a proibição equivocada, nas palavras dele, da resolução conjunta entra em conflito direto com os objetivos da política externa e da segurança nacional dos Estados Unidos. Em Washington, o procurador especial Robert Mueller
depôs hoje diante das comissões de Justiça e de Inteligência da Câmara dos Representantes. Ele não trouxe grandes novidades em relação ao relatório final do inquérito que concluiu que houve interferência indevida da Rússia nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Mas Miller não encontrou provas conclusivas de um conluio entre o Kremlin e a campanha de Trump para derrotar a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, candidata do Partido Democrata. Mas Miller negou que a investigação tenha sido uma caça às bruxas, como diz o presidente, e deixou claro que não denunciou Trump porque é política do Departamento da Justiça que o presidente não pode ser processado criminalmente no exercício do cargo. No momento, Trump pode ser alvo apenas de um julgamento político, de um processo de impeachment que tem poucas chances de sucesso por causa da maioria do Partido Republicano no Senado, onde o afastamento do presidente exige uma maioria de 2/3 dos votos. Mas o procurador especial também deixou claro que Trump pode ser processado criminalmente quando deixar a Casa Branca. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.